Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre um filme de máfia baseado em uma propriedade de quadrinhos. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre The Kitchen, ou As Rainhas do Crime, um filme de máfia estrelando Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elizabeth Moss, sendo dirigido por Andrea Berloff, sendo baseado também numa propriedade da Vertigo, que é um estúdio de quadrinhos um pouco menor que foi adquirido pela DC. Então The Kitchen acompanha a história de 3 mulheres no final da década de 70 em Nova York, que são ali surpresas pelo fato que seus maridos são presos após um roubo de uma loja que dá errado. Depois dessa situação, elas ficam lutando pelo controle da máfia irlandesa em Hell's Kitchen, que é uma parte de Nova York bem notória pelas suas organizações criminosas. Então daí que vem o título do filme, tanto a questão de Hell's Kitchen quanto um trocadilho com lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher, então seria em Hell's Kitchen comandando a máfia irlandesa. A direção e roteirização aqui é da Andrea Berloff e eu gosto dela principalmente como roteirista. Eu acho que ela faz um excelente trabalho em filmes como Bloodfather, com Mel Gibson e também Straight Outta Compton, mas aqui a performance dela ficou um pouquinho abaixo das minhas expectativas, começando pelo aspecto visual. Esse filme não tem uma estética tão bem definida assim, ele faz referência a vários outros cineastas, como por exemplo Michael Mann e ao Martin Scorsese, especialmente na maneira como é que Nova York é retratada aqui, através de paisagens escuras, com muito neon, coisa nesse sentido, mas não passa muito disso, é uma cinematografia bem rasa, bem pedestre. Ela faz o trabalho na maioria das vezes, mas ela não ajuda na comunicação da emoção dentro da história. Muitas vezes, inclusive, a cinematografia e a edição apela para várias montagens para substituir a progressão da história, algo que é sempre ruim. Então, ao invés de a gente acompanhar os personagens tomando decisões legais e tendo mudanças nos seus arcos dramáticos, fazendo escolhas importantes, a gente tem montagens nos mostrando rapidamente o que está acontecendo em um contexto bem basilar. A única questão estilística que se destaca aqui é algumas vezes que a gente vê um plano sequência seguindo personagens lateralmente, então como se fosse num side-scroller, digamos assim, igual você vê jogos igual Mario, Mega Man, personagens andando lateralmente no plano 2D. Isso acontece algumas vezes aqui e eu achei isso especificamente interessante e mostra que a gente tinha potencial para um filme um pouquinho mais elaborado e que fugisse da superfície da matéria sendo abordada. Nas atuações eu gosto aqui especialmente da Melissa McCarthy e da Tiffany Haddish, mas eu acho que aqui a gente teve uma Elizabeth Moss muito desperdiçada, então eu vou começar falando por ela. A personagem da Elizabeth Moss é de longe a mais interessante porque o arco dramático dela é muito mais pessoal e ela tem vários conflitos que são realmente endereçados ao longo da narrativa, mas acaba que o arco dramático dela é muito mais abrupto e tem uma resolução muito, digamos, falha no sentido de que ele para na metade, ele não é verdadeiramente finalizado. Então a atuação da Elizabeth Moss dentro desse arco é boa, ela faz uma personagem que é claramente emocionalmente machucada e traumatizada e como é que ela vai superando essa situação através desse novo mundo do crime, mas não acaba sendo uma conclusão que eu particularmente gostei. Então, se eu pudesse escolher aqui, eu teria dado o foco do filme para a personagem da Elizabeth Moss, deixado o resto em segundo plano e dado uma resolução um pouquinho diferente pro arco dela. Até porque o arco dela é finalizado com base no personagem do Donald Gleason, o que não faz sentido nenhum, levando em consideração o contexto de que são as mulheres se desprendendo dos homens no filme, na máfia, mas enfim. A Melissa McCarthy e a Tiffany Haddish estão muito bem, mas novamente os personagens delas são rasos, então as atuações delas realmente são bastante unidimensionais. A Melissa McCarthy ameaça escapar disso em determinado momento, levando a questão do conflito dela, da família em relação à máfia, mas não é algo muito bem explorado, então acaba que as duas atrizes, apesar de presentes de forma competente dentro do filme, são prejudicadas por um roteiro que traz personagens bastante rasas. No roteiro, como eu já disse, a gente tem vários problemas. O fato de a gente ter várias montagens substituindo a progressão de arcos, a gente tendo personagens que são bastante rasos. Em última instância, não é uma história interessante, é uma história de máfia que a gente já viu antes e a gente já viu melhor executada, inclusive com mulheres no protagonismo. O filme Widows, do ano passado, A Viúvas, foi bem superior a esse filme e tem uma matéria razoavelmente parecida. Então, se você gosta desse tipo de filme, eu te indicaria ver o Widows com a Viola Davis, com a Michelle Rodrigues, várias outras atrizes. Realmente é um filme bem mais completo nesse sentido, porque você vê a diferença entre um filme que tem um arco dramático bem estabelecido, em que tem uma construção narrativa mais complexa, começa, por exemplo, em médias res, a gente tem várias reviravoltas e pontos de virada, de um filme que tenta fazer isso, mas que chega a um nível tão raso que nada entra de forma muito impactante. Você não consegue se conectar muito bem com as personagens, você não fica surpreso pelos pontos de virada, e a narrativa, em última instância, parece que não vai a lugar nenhum. Parece que o tempo todo a gente fica esperando os maridos sendo soltos da prisão, pra gente ter um conflito artificial criado entre as personagens femininas e os seus ex-maridos ou maridos, e
esse conflito acaba não contribuindo para a história como um todo, especialmente para o desenvolvimento do arco que tinha sido feito anteriormente no primeiro ato da história. Então eu acho que esse filme tem um roteiro que não faz jus aí às ideias que ele apresenta e desperdiça de forma geral os talentos de atrizes excelentes como a Elizabeth Moss, a Tiffany Haddish e também a Melissa McCarthy. Então The Kitchen, ou A Raiz do Crime, é um filme de mafioso bastante superficial, que tem um potencial que acaba sendo desperdiçado, então eu esperaria algo a mais do que eu tive aqui. Vai receber a nota 5, isso não é um 5, 5.2 em 10. Claro, veja você mesmo para tirar suas conclusões, mas fica novamente a sugestão, se você gostar desse tipo de matéria e ver essa sinopse e quiser assistir um filme nesse sentido, veja As Viúvas, Widows, é bem superior ao filme do Steve McQueen, estando a Viola Davis. Então esse é o espectador, gostado do vídeo, clique na marca da para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Kitchen, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo sempre muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.